Sofonias, capítulo de número 3, versos de 1 a 7. Sofonias, capítulo 3, versos de 1 a 7. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Amém. Bom, quando ali da introdução eu perguntei a respeito do significado do nome Sofonias, o que é que Sofonias significa? E aí alguns lembraram a respeito de aquele que é escondido, né? Aquele que é guardado. Semana passada eu perguntei a respeito dos pecados, quais os pecados cometidos por Judá, e alguém conseguiu mencionar pelo menos 2: a idolatria, a indiferença e o sincretismo. Ok. Agora, na semana passada eu falei a respeito de alguns povos, e aí eu queria saber, de preferência na ordem, né? Os povos que foram abordados, mencionados ali. Como é estudo bíblico, eu estou entendendo que o pessoal está anotando, está memorizando, está repassando em casa. É isso que eu estou entendendo, Leandro, é isso que eu estou crendo, né? É assim que eu estou vendo a coisa. Então, eu vou começar então com o de casa, né? Judá foi a primeira menção ali, e depois ali, o que é que nós temos? Filisteus, Moabe e Amon. Aqui já soprou a Etiópia e a Síria. Então esses foram os povos mencionados ali no estudo bíblico da última semana. Perfeito. Agora chegou a vez de Jerusalém. Jerusalém aqui representando todo o Judá. A cidade vai ser tomada como símbolo de toda a nação. E agora chegou a hora do acerto de contas com a própria casa. O pecado, ele nos afasta de Deus, e nós sabemos disso. Acredito aqui que ninguém duvida dessa questão. O que realmente, Alberico, acontece é que, embora tendo conhecimento dessa questão, nós não levamos muito a sério. Na verdade, eu temo, Glória, que nós não tenhamos uma compreensão mais apropriada a respeito da gravidade do pecado. Então, muitas vezes o que acontece é que nós brincamos com o pecado, nós nos aproximamos do pecado, nós lidamos com o pecado como se fosse algo que nós pudéssemos controlar a qualquer tempo, que ele fosse então manipulado por nós. E não é isso que acontece. Um abismo chama outro abismo. Um pecado requer outro pecado. E ele apresenta a conta, ele apresenta a fatura, ele apresenta a sua consequência. Não há como lidar com o pecado, brincar com o pecado, praticar o pecado e imaginar que as consequências elas não virão. O texto deixa claro essa questão. O versículo 1 diz assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. A
cidade é então apresentada como sendo opressora, rebelde e manchada. Então, vamos ver como é que isso aqui se aplica. Opressora. Opressora diz respeito ao tratamento que é dado para com o próximo. Era uma cidade, Tito, onde o mais forte prevalecia sobre o mais fraco. Era uma cidade onde o mais forte não entendia a validade do direito, da justiça. Ele só entendia a força. E por meio da força ele fazia valer a sua vontade. Então em Judá a lei havia sido quebrada, desrespeitada, negligenciada. E o que valia era o império da força, era o império da opressão. Era uma cidade, Fernando Della Costa, onde a violência, era uma cidade onde a brutalidade estava presente, bem assim como em toda a nação. Ou seja, o povo havia se acostumado com a violência, o povo havia se acostumado com a brutalidade, o povo havia se acostumado com a ruptura da ordem, era algo natural. Então vence o mais forte. Isso no que diz respeito ao relacionamento com o próximo. Mas há um agravante. Ela era também rebelde. Rebelde no que diz respeito a Deus. Ela não via a lei de Deus como um parâmetro, como um norte, como rumo a seguir. Ela entendia a lei de Deus como sendo algo opcional, dona Ruth. Se eu quiser obedecer, eu obedeço. Se eu não quiser obedecer, eu não obedeço. E como a minha natureza tende a não obedecer, então eu não obedeço. E aqui chama a minha atenção, porque todo o nosso relacionamento com o nosso próximo reflete em alguma medida o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus sempre vai refletir em alguma medida o nosso relacionamento com o nosso próximo. Não há como você ser violento com o seu próximo e ser obediente a Deus. E não há como você, sendo obediente a Deus, ser violento com o seu próximo. Então esta espiritualidade que é desconectada dos frutos, ela é estéril, ela é pagã, ela não é bíblica. Alguém dizer eu tenho comunhão com Deus, e isso não se refletir no relacionamento, na vida com o seu próximo, é uma mentira. Porque todo relacionamento com Deus vai nos conduzir a um relacionamento com o nosso próximo de forma saudável. Então, se o meu relacionamento não é saudável, a minha comunhão em alguma medida está afetada. O que nós temos aqui é uma cidade, o que nós temos aqui é uma nação, o que nós temos aqui é um povo que agia de forma opressora, violenta, sanguinária. E o que é reflexo da sua desobediência, do seu afastamento, da ausência de relacionamento com o próprio Deus. Então nós temos aqui a descrição de um povo como sendo um povo opressor, de um povo rebelde e de um povo que está manchado, que está sujo. E então a terceira questão diz respeito à vida moral, que na verdade era uma vida imoral, que era uma vida desregrada, que era uma vida que certamente ofendia a Deus. Então eles não estavam nem aí. Então você percebe como essa questão ela vai se desenvolvendo, você percebe como essa questão ela vai se ampliando, você percebe que não consegue restringir, que não consegue limitar, uma vez que você se dedica, ou que você se empenha a relacionar-se com o pecado, porque a questão vai só agravando, a questão vai só piorando. Por isso a cidade é descrita, por isso o povo de Deus é descrito como vivendo uma vida de opressão, de rebeldia e de impureza. E o alerta do profeta para aqueles dias certamente serve para nós no que diz respeito à nossa conduta, ao nosso procedimento. Achar que Deus não está a observar, achar que Deus não está a cuidar, achar que Deus permanece de forma indiferente, é uma loucura, porque Ele está acompanhando precisamente. Agora, o que nós temos da parte do profeta são as consequências das atitudes mencionadas acima. Por isso ele vai descrever aqui pelo menos
4 consequências: não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. As advertências, elas não conseguem atingir a vontade. As advertências até conseguem atingir o intelecto. A pessoa até consegue compreender que aquilo ali está errado, que aquilo ali não está certo. Porém, a compreensão lógica não alcança o coração e subjuga o coração. Então, muitas vezes, a prática do pecado não se dá pelo desconhecimento da lei, não se dá pelo desconhecimento da vontade revelada, se dá por uma obstinação do coração, pois apesar do conhecimento, a pessoa não sente absolutamente nada a respeito da transgressão que é praticada da lei de Deus. O conhecimento, ele deve alcançar as nossas afeições e, tendo alcançado as nossas afeições, direcionar os nossos atos. Ou seja, a nossa vontade, ela deve ser subjugada. Mas aqui, não atende a ninguém. Ou seja, se faz de surda. A nação se fez de surda. Você já teve a experiência de estar falando? Geralmente a gente usa o exemplo com crianças, né? Geralmente a gente faz isso com crianças. É muito comum, Renildes, a gente fazer isso com crianças. Você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou falando? E a gente percebe que a criança está se fazendo de desentendida, né? Numa linguagem muito popular, é João sem braço. Você está falando, e a pessoa está fazendo de conta que não está entendendo nada, que não é com ela. Agora, e quando é com o adulto? Então isso se torna ainda mais grave. A denúncia do profeta não é que há ausência de mensagem. A mensagem chega, a informação chega. O problema é que você não acolhe, não recebe, não atende, não obedece. Esse é o primeiro pecado que é denunciado. Mas não aceita a disciplina. A pior coisa que pode acontecer a alguém é que ela seja deixada sem disciplina. Lá na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós temos um relato dramático. O relato que Deus deixou os obstinados, os endurecidos, aqueles que estavam cauterizados ao sabor da sua própria vontade. Então, qual era a disciplina? Não aplicar a disciplinas. Já que você quer andar segundo os conselhos do seu coração, você vai andar segundo os conselhos do seu coração. A disciplina tem o objetivo de nos corrigir, de nos orientar, de nos redirecionar. É uma sinalização de que o caminho que estávamos percorrendo era um caminho indevido e somos chamados a percorrer, a trilhar um novo caminho. Então a disciplina, ela não vem para vingança, ela não vem para maus tratos, ela não vem da parte de um Deus que é sádico e que quer impor sofrimento aos seus filhos. A disciplina vem como uma demonstração do amor, do cuidado de Deus, e caberia então àquele que é disciplinado dar graças a Deus, porque Deus na sua misericórdia o alcançou por meio da disciplina para que os seus passos sejam corrigidos. A Escritura diz que Deus disciplina ao que ama. Quem vive sem disciplina vive então numa condição à parte do âmbito familiar. E é interessante, quando você tiver tempo, consultando o profeta Isaías no capítulo 1, você vai ver que Deus, denunciando o seu povo, diz: olha, com vocês não terá nem mais disciplina, para vocês não haverá nem mais disciplina. Então o que o texto está dizendo aqui é que eles não aceitavam a disciplina, não aceitavam a correção, não entendiam aquilo como uma manifestação da graça, da misericórdia, o socorro de Deus.
Então, o dia da aflição, a noite escura da alma, a disciplina que porventura venha sobre nós, não é da parte de Deus uma demonstração da sua indiferença para conosco. Pelo contrário, é a manifestação do cuidado e do zelo. Mas aqui está dizendo que eles não aceitavam, que eles não atendiam, não entendiam, não acolhiam. Mas eles foram acusados de incredulidade. Não confia no Senhor. Veja que eles caminham numa gradação cada vez mais afastando-se de Deus. Não atende, não aceita e não confia. O coração é um coração incrédulo, o coração é um coração frio. A confiança em Deus significa que nós estamos conscientes do que estamos vivenciando, do que estamos passando, e depositamos a nossa causa, a nossa demanda, aquilo que nos aflige, nas mãos do próprio Deus. Nós sabemos que Ele zela por nós, nós sabemos que a sua providência não haverá de nos abandonar. Meus irmãos, nunca ocorrerá de alguém queixar-se de Deus que Deus o abandonou, porque Deus não nos abandona. Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos conduzindo, sempre nos sustentando, sempre nos direcionando. Nunca seremos abandonados. Mas aqui eles não confiavam. Então, como eles não confiavam em Deus, o que é que eles faziam? Eles buscaram aliados externos, porque vai que Deus falha, vai que Deus se esquece, vai que Deus não se lembra, vai que Ele está ocupado demais. É melhor que eu tenha um plano B. Não existe plano B. A confiança significa que nós estamos esperando, aguardando no Senhor. E essa confiança, irmã Ruth, ela vai se materializando na nossa vida prática, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, naquilo que vai nos envolvendo diante dos desafios que nós estamos a experimentar. Isso é a confiança. Mas eles não confiavam na proteção de Deus, eles não confiavam na ação de Deus, eles precisavam de acordos externos. Eles precisavam de pactos de solidariedade, porque se houvesse uma falha, Gregório, um plano B teria que estar devidamente preparado para esse período. É a denúncia que o profeta faz a respeito de como eles vivenciavam. E por último, o texto diz: nem se aproxima do seu Deus. Aqui diz respeito, Leônidas, à comunhão. Aqui diz respeito ao relacionamento. Aqui diz respeito à vida diária. A vida de comunhão é algo importantíssimo na vida do servo de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos conhecer a sua vontade. Nós precisamos buscar a sua face. Nós precisamos derramar diante da sua presença o nosso coração, nos achegarmos com confiança diante do trono da graça. Há muitos cristãos cuja vida mostra-se completamente apartada de Deus. E isso no dia a dia, e isso no âmbito prático, e isso na vivência diária. Então o que nós temos aqui como o não atender, ouvir e deixar para lá, o não aceitar a disciplina ou ter o castigo como sendo algo inferior, como sendo algo da parte de Deus que não é digno, de não confiar no poder, na atuação e na providência de Deus, nem aproximar-se dele pelo cultivo sadio de uma comunhão dinâmica e intensa. Tudo isso era consequência de quê? Era consequência dos pecados que já foram denunciados, como a opressão, a rebeldia e a imoralidade. Não há, Wesley, como conviver, para quem não sabe, Wesley é o Lelei, tá? Não há como conviver com o pecado e não afastar-se de Deus. Por isso, a denúncia do profeta. Agora, vem a parte mais dramática. Que a parte mais dramática é uma
exclamação profunda da situação em que a própria cidade, o próprio povo vivenciava. Ai! Ai! Ai da cidade opressora. E aqui o que nós podemos verificar, meus amados irmãos, é que talvez tenhamos uma rápida demonstração do que o nosso Redentor veio a fazer em outra oportunidade com a mesma cidade. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Veja o que diz o texto a partir do versículo de número 13. Séculos depois, o mesmo povo, referindo-se à mesma cidade, nós temos agora aqui dos lábios do Redentor um diagnóstico a respeito de como aquele povo andava. Então, vamos ver aqui, de 13 a 36. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aqui nós temos então o lamento. O lamento que o profeta apresenta lá, agora nós temos aqui de uma forma ampliada, séculos depois, para com a mesma cidade. E o que chama a nossa atenção é o que vem agora em seguida.
Por quê? Porque as observações, elas não foram atendidas. As observações, elas não foram acatadas. Eles ouviram, porém eles não atenderam. Porém eles não entenderam. Porém eles não confiaram. Porém eles não buscaram comunhão. Portanto, vem agora a parte seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o dia do acerto de contas virá, o dia do juízo chegará. Então, o que nós temos aqui da parte do profeta é uma pequena amostra do que o nosso Redentor posteriormente apresentou à mesma cidade em decorrência da dureza do coração. Porém, o texto não para por aí. O texto avança. E avança agora, não mais de uma forma generalizada, Antonieta, porque aqui estava falando de todos, estava falando da massa, estava falando amplamente. Agora o texto vai falar de forma detalhada, vai falar de forma pormenorizada, chamando quem a responsabilidade? Chamando a liderança. Olha só, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então, nós temos aqui começando, vamos fazer aqui uma adaptação, vamos começar aqui com o poder executivo. Vamos começar com o executivo aqui representado pela realeza. O que é que a realeza faz? Como a realeza procede? O que a realeza executa? A realeza é marcada pela crueldade. Os príncipes são leões rugidores no meio dela. Caberia à realeza o cuidado do povo, caberia à realeza zelar pelo interesse do povo, pelo bem-estar do povo, mas a realeza não estava preocupada com o povo, a realeza estava preocupada consigo. Todas as coisas estavam sendo feitas, desenvolvidas, para que a realeza cada vez mais estivesse numa situação confortável, enquanto o povo vivia debaixo de opressão. Alguma coisa semelhante com a nossa sociedade? Tem algum link, há alguma coisa que chama a atenção? Quando, se eu não estiver sendo impreciso, Magela, porque é um risco que a gente corre quando cita algo assim publicamente, sem uma fonte exata, mas eu vou correr o risco. Me parece que essa semana descobriram aí um pequeno cofre com alguma coisa em torno de 100 milhões. Um cofre particular, um imóvel, com 100 milhões. Qual a origem desse dinheiro? Veio de onde esse dinheiro? Nasceu ali? Surgiu ali? Brotou ali? Isso eu estou citando um exemplo, dentre tantos que poderia citar nesta noite. Independente aqui de qualquer sigla, o que nós estamos abordando é uma liderança no âmbito daqueles que governam completamente distantes, ou a liderança distante do padrão estabelecido por Deus. O príncipe não quer saber do povo, o príncipe não está interessado no sofrimento, na dor, na agonia, na aflição, na privação do povo. Então, aqui está sendo denunciado. Bom, uma vez que o príncipe perdeu o juízo, tem um poder
regulador que teria a função de chamar o príncipe à sensatez. Esse poder tem a responsabilidade de ser um vigilante, ser um arauto. Qual é o poder? Poder judiciário. O texto diz: os seus juízes são lobos do cair da noite. O príncipe é comparado ao leão e o magistrado é comparado ao lobo. Quer dizer, caberia ao juiz chamar o magistrado à razão, apontar o erro, mostrar como ele estava procedendo em desacordo com aquilo que efetivamente deveria ser o seu compromisso maior. Quão triste é uma sociedade onde os juízes são comparados a lobos, e a lobos do cair da noite. O que é que os lobos fazem ao cair da noite? Eles saem para caçar. Porque se fosse comparado ao período diurno, eles estariam dormindo. Digamos que eles estariam indiferentes, eles estariam alheios. Mas não, aqui eles estão trabalhando paralelamente. Aqui a descrição bíblica é que eles estão cooperando com o que está sendo feito. Veja como a sociedade aqui estava corrompida. Alguma semelhança com a nossa? Mas agora, Marcos, a coisa vai apertar um pouco mais. Porque agora a coisa vai chegar no nosso arraial. Até agora eu estou falando do arraial alheio, estou falando do príncipe, estou falando do juiz. No caso de Israel, você tinha então a monarquia, que caberia com a questão do executivo, os juízes ali com a questão do judiciário, mas nós temos agora uma outra categoria em função do regime, em função do histórico que reinava, imperava, dirigia a nação. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Agora, porque o último reduto, o último bastião seria a religião, seria a classe que deveria efetivamente fazer alguma coisa. Mas o que nós temos aqui é que eles estão comprados, eles estão rendidos, eles estão mancomunados, os profetas e os sacerdotes. Qual é a função de um profeta? Qual é a função de um profeta? Ser boca de Deus, trazer a mensagem de Deus ao povo. E eu pergunto a vocês, ao longo da história dos profetas, qual deles foi bem sucedido? Nenhum. É isso que Estevão vai dizer lá. Só vocês mataram todos. E quando o Senhor Jesus fala, conforme nós lemos ali em Mateus 23, de 13 a 36, ele diz: vocês vão responder pelo sangue de todos eles, porque vocês mataram todos eles. Ou seja, quando a mensagem de Deus vem ao coração do povo e o povo está em pecado, o povo rejeita a mensagem. E vai fazer o quê para amenizar a sua consciência? Silenciar o profeta. Porque enquanto o profeta estiver falando, a consciência vai estar acusando. Então, para que a consciência pare de acusar, o que deveria acontecer seria o arrependimento. Ele não quer se arrepender, então vai silenciar quem está falando. Não foi o caso de João Batista? João Batista não começou a denunciar o pecado na vida
do rei? A corte não estava alarmada? Não foi isso que aconteceu? Qual foi o jeito? A solução? Silenciar aquele homem. Não foi o rei apartar-se daquela união ilícita, porque ele tinha se casado com a sua cunhada. E João Batista estava denunciando isso. Então a função do profeta é trazer a mensagem de Deus ao povo. O problema é que quando o povo está em pecado, quando o povo está distante, quando o povo não atende, quando o povo não entende, o povo não quer a mensagem. Se o profeta insistir, ele vai ter um fim que não é dos melhores do ponto de vista nosso. Aí os daqui faziam o quê? O que é que vocês querem ouvir? Diga aí para mim. Então ele falava o que o povo queria ouvir. Ele não estava interessado em dizer, assim diz o Senhor. Ele estava interessado em dizer o que o povo quer ouvir. Quando o profeta faz esse jogo, dizer o que o povo quer ouvir, ele se dá bem. Ele não é atormentado, ele não é perseguido, ele não sofre nenhuma privação, ele está de bem com o povo. E aí ele deixa de ser profeta e passa a ocupar aquela outra categoria que eu não vou mencionar aqui, que eu já falei demais hoje. É isso que acontece. Bom, ato contínuo. E os sacerdotes? Os sacerdotes, esses aí profanam o santuário e violam a lei. Eles são impuros. Os outros são infiéis, porque falsificam a mensagem, não entregam a mensagem. E esses aqui, eles são impuros. O que caberia a eles? Se o profeta traz a mensagem de Deus ao povo, caberia ao sacerdote levar a mensagem do povo a Deus quando dá a administração do sacrifício. Então, seria o caso de, quando a pessoa aproximar-se e compartilhar com o sacerdote aquilo que ele havia feito, o sacerdote deveria então dizer o quê? Está errado, não é assim, isso é pecado. Não, mas o sacerdote dava um jeito de acobertar, o sacerdote dava um jeito de disfarçar aquilo ali. Bom, então a sociedade estava completamente desestruturada. O príncipe agia como leão, o juiz como lobo, e aqui, não está aqui no texto, eu não devo ficar tomando liberdades, mas o profeta e o sacerdote como hienas, ficavam só sorrindo, sorrindo, sorrindo e sorrindo. Então o profeta Sofonias trazia uma mensagem que era uma mensagem de impacto na vida daquela sociedade. Caminho aqui para a finalização do nosso texto, porque semana que vem tem a apresentação completa da mensagem de salvação. Então vamos lá. O que é que nós temos agora aqui no que diz respeito a Deus? Nós verificamos o que diz respeito à sociedade, como o profeta Sofonias apresentou a sociedade. Agora, com relação a Deus, o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então Deus, ele é santo. Deus não coaduna com o pecado. Deus não coloca o pecado para debaixo do tapete, porque Deus é santo, santo, santo. Aqui Deus é chamado de justo. Enquanto o juiz era injusto, Deus é chamado de justo. Deus, ele não é, como eu costumo dizer, amoral, indiferente.
Deus sonda o seu coração, o meu coração. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. E Ele não está indiferente, porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus santo. Veja o que mais. Esse Deus santo, Ele deixa bem claro que Ele há de exercer justiça. Ele haverá de dar uma sentença. O que é que Ele faz? Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Aqui, Luciano, é muito interessante. Qual é a ação de Deus no derramar do seu juízo? Primeira coisa, ele vai exaurir o poder da cidade. De que forma? Aqui por meio dessa demonstração que foi dito: as suas torres estão assoladas. A torre é um símbolo de poder. Então, quando o profeta diz, olha, as torres elas serão assoladas, ou seja, o poder da cidade será completamente desfeito, seja o poder político, seja o poder econômico, ou seja, a cidade vai afundar, ela vai sucumbir. Então o poder haverá de sumir. Então esse é o primeiro elemento. Mas o que é que acontece com a praça? O que é que acontece com a praça? Hein? Fica deserta. Quando você vai a uma cidade menor, uma cidade maior, isso se dilui um pouco. Mas quando você vai numa cidade menor, o que é que a praça significa? A praça significa alegria, a praça significa júbilo, a praça significa vida. Por quê? Feitas as atividades, feitas as obrigações, cumpridos os deveres, o povo então vai para a praça, para o lazer, para a recreação, para o encontro, para a comunhão, para colocar as notícias de forma atualizada. A praça é o centro da cidade, né? Nas cidades pequenas você vai lá, a praça está cheia. Quando você passa numa cidade que a praça está deserta, a praça está deserta porque não tem segurança, a praça está deserta porque não tem beleza, a praça está deserta porque não tem alegria. E você passa em algumas praças e as praças não são recomendadas. Só não vai para aí não, que aí não é um bom lugar, não é seguro, não é bom, não é prudente. O texto está dizendo que a cidade ela vai definhar, o seu poder será exaurido, será arrancado, e a sua alegria será extirpada. Bom, se a gente mudar isso do sentido macro para o sentido micro, o que acontece com o país, o que acontece com a cidade, também acontece com o indivíduo. Porque Deus está tratando aqui com a nação, que é representada por sua capital, Jerusalém, mas no âmago da questão está o cidadão, está aquele que se diz povo de Deus. Então o justo juiz, ele caminha com firmeza para executar a justiça. Então, vamos lá. Caminhando aqui para o final. A rebeldia do povo de Deus e o seu assodamento no pecado tornou-o ainda mais culpado. O que é que nos diz aqui o texto bíblico? Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Ou seja, já foi ameaçado que vai ficar sem a torre e que vai ficar sem a praça. O que é que vai acontecer? Ele vai temer, ele vai obedecer, ele vai pensar, ele vai ponderar. Mas o que é que o povo fez, Tâmara? Olha o que é que o povo fez.
eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Você sabe o que é que o povo fez? O povo respondeu da seguinte forma: ó, já que a torre vai ser arrancada e a praça vai ser destruída, então vamos pecar logo, enquanto tem torre, enquanto tem praça. Você vê que atitude desprovida de qualquer sensatez, de qualquer juízo, uma atitude de loucura. Ainda quando foram ameaçados, o que se esperava era o quebrantamento, o arrependimento. Não, o povo diz: já que isso vai acontecer, vamos pecar logo, antes que acabe mesmo. Então o que nós temos aqui, meus amados irmãos, é uma demonstração de como Deus lida, de como Deus trata com o pecado. E a questão é: era só no passado? Não. Deus continua tratando o pecado da mesma forma e chamando o seu povo ao arrependimento da mesma maneira, a consertar o caminho, a reparar as veredas, a arrepender-se dos pecados, a não ser negligente, desatento, desobediente. Tudo isso está apresentado aqui na mensagem exposta pelo profeta Sofonias. E na semana que vem, então, nós finalizaremos com a promessa de restauração, de salvação para os obedientes. Veja que o texto de Sofonias começa trazendo, sim, Marcos, uma palavra de esperança, já por conta do nome do próprio profeta. Jeová acolhe, Jeová esconde. Então o nome do profeta já era uma sinalização de que haveria misericórdia da parte de Deus para com aqueles que se arrependessem e que consertassem a vida, o procedimento, a forma de ver o mundo e de agir no mundo. E aí nos capítulos seguintes, como o próprio Deus foi tratando, e a mensagem de conclamação ao arrependimento, ela foi perpassando cada fase. E agora nós chegamos no penúltimo ato. Se Deus quiser, semana que vem, no último ato, a demonstração da graça de Deus. Nós não podemos sair daqui nesta noite dizendo: bom, esse aí foi para eles, não tem nada a ver com isso, isso não tem nada. Inclusive seria muito bom que fulano tivesse aqui para ouvir isso, porque quem está precisando disso é fulano. Seria bom se Beltrano tivesse aqui, porque Beltrano é que está precisando ouvir isso. Eu não estou precisando nada disso. Então precisamos ter cuidado, muito cuidado.